Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, meus ilustríssimos alunos. Vamos para a parte 2 do Manifesto do Partido Comunista, tá? Então, como eu falei para vocês na parte 1, o manifesto foi publicado em 1848 e quem assina o manifesto foram dois autores, Karl Marx e Friedrich Engels. Os dois ainda eram jovens. Marx tinha menos de 30 anos, tinha 29 anos. Engels devia ser 2 anos aproximadamente só mais velho que Marx. Eles participam de uma associação chamada Liga dos Justos, que era uma associação proletária ali para discutir, debater, e era a pauta da classe trabalhadora da época, do movimento operário da época. Eles entram nessa Liga dos Justos e eles acabam crescendo lá dentro, tomando posições de poder e transformam a Liga, mudando inclusive o nome dela para Liga Comunista. Como eles conseguiram fazer isso, em reunião foi definido que eles então ficariam dizendo quais eram as diretrizes dessa Liga Comunista. Tá? Então Marx e Engels eles têm um prazo, né, um prazo apertado, né? Marx chegou a ser ameaçado de sanção pela Liga, né, caso ele não cumprisse o prazo. E acaba que os dois fizeram este panfleto aqui, este livro, publicaram o Manifesto Comunista. Então Marx, que foi casado com Jenny, Marx era filho de um advogado, o pai do Marx era judeu. Então Marx é de descendência judia, apesar de não ter evidências de que ele tenha praticado. Tem uma biografia do Marx muito boa, de um autor brasileiro que estuda literatura russa e tal. Porque é difícil encontrar uma biografia boa do Marx, porque geralmente é biografia tendenciosa. Ou idealiza muito, ou demoniza. Essas coisas de militante, né? Então vocês já perceberam que militante é difícil confiar, impossível confiar na imparcialidade militante. Então esse professor ele fez uma pesquisa séria, uma biografia do Marx lá, mostrando que a Jenny, esposa do Marx, era também 2 anos, era mais velha que Marx, era da aristocracia, casa com Marx, tudo indica que foi um casamento com muito afeto. Ela dá à luz a 7 crianças, né? Só que só 2 chegam à idade adulta e as 2 ainda se matam, né? Cometem suicídio. É uma tragédia, né? A vida familiar do Marx. Como ele vivia, a atividade dele, o que Marx fazia, né, para sobreviver? Ele era jornalista, ele se forma, né? Só que ele não se mete na militância. E quando você é militante, você acaba sendo persona não grata em vários locais. Então, quando ele se mete nessa vida, chegou uma hora que não tinha mais como voltar, não tinha como ele chegar, deixar um currículo lá no canto para arrumar um emprego. Todo mundo já conhecia a fama do Marx, e com 29 anos ele já havia assinado este documento aqui. Então, ele era persona non grata em toda a Europa. A fama dos comunistas, né, não era das melhores. Fama de comunista e de anarquista não era das melhores. O próprio Proudhon, que era um anarquista, conviveu com Marx, né? Você pode até ver essa relação de Proudhon e Marx um pouco no filme O Jovem Marx, que é um filme, assim, que conta os eventos que antecedem a publicação deste livro aqui. A publicação desse escrito aqui, O Jovem Marx. É um filme, assim, que romantiza um pouco Marx, coloca ele como eu acho que é um pouco favorável, mas é um filme que vale a pena assistir, tá bom? Mostra também a relação de Engels, que também a sua esposa, que é também sindicalista. A vida deles foi essa. Inclusive, mesmo as 2 filhas de Marx que chegam na vida adulta e que se matam depois, elas vão ter uma vida semelhante ao pai do ponto de vista da militância. Elas vão casar com revolucionários, vão viver uma vida de engajamento político, tá? E uma vida de refugiado. Vocês podem imaginar como é a vida do engajado politicamente, que é perseguido. Marx era um erudito, brother. Marx falava vários idiomas, escrevia em vários idiomas, escreveu em francês, em alemão, em inglês. Tá? Então era um intelectual, um cara que com 30 anos, o cara com 30 anos já falava 3 idiomas, escrevia em 3 idiomas. Tá? Então tinha uma facilidade, e sem contar a quantidade da produção, né? A Miséria da Filosofia tem 350 páginas, o Capital, os 3 volumes, 900, né?
A ideologia alemã, que ele nem chegou a publicar, também mostra um pouco do lado do bom humor. Marx era sarcástico, era gaiato, né? Então, é nesse contexto aí que saiu esse livro aqui. É um documento que eles escreveram ali para mostrar as diretrizes daquele grupo ali que eles faziam parte, que era a Liga dos Justos, que eles transformaram em Liga Comunista. Então, quem são os comunistas, né? O primeiro capítulo já tem a aula aí, é só vocês assistirem, é burgueses e proletários. Ele vai definir quem são os burgueses e quem são os proletários. Só ir lá assistir. O capítulo 2 é um capítulo assim de maior, diria, militância mesmo. É um capítulo mais de militância. Como assim de militância? Porque o capítulo 2 é proletários e comunistas. Qual é a relação entre os proletários e os comunistas? Marx vai ser simples e direto, né? Os comunistas são aqueles que têm que tomar conta do movimento operário. Ele puxa para ele a legitimidade, para ele e para a galera dele, a legitimidade de guiar os operários rumo à sua emancipação, rumo à sua liberdade, desde a sua não exploração pela burguesia. É isso que é o que ele vai dizer quem são os comunistas. Então, bem aqui, ó. Quem são os comunistas? Os comunistas vai começar. Ele não tem nada de diferente de nenhum outro partido operário. Pelo contrário, ele é o representante da classe trabalhadora por excelência. Esses são os comunistas. Tá bom? Então, é a parcela mais decidida e mais avançada do proletariado, como se fosse assim, uma vanguarda que vai guiar essa classe trabalhadora rumo à ditadura do proletariado. Mas uma ditadura é uma ditadura, pô. Tu tá em 1847, tu acha que você falava em democracia naquela época? Nem existia democracia como a gente fala hoje. Democracia moderna nem existe. Apesar de já ter rolado a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, a classe operária só vai voltar, só vai ter direito à participação e uma participação limitada só a partir de 1870. Então, quando Marx publica isso daqui, os trabalhadores não participavam de nenhuma democracia na Europa e no mundo inteiro. Então, para o Marx, o que se vivia era uma ditadura da burguesia. Então, por isso que ele vai falar, olha, vamos fazer uma ditadura do proletariado. Porque a gente vive uma ditadura da burguesia, vou propor outro tipo de governo, um governo da maioria para a maioria. Tá? Então, os comunistas, eles são o representante da classe trabalhadora, é a parcela mais decidida, como se fosse mais lúcida, mais esclarecida e mais avançada. Tá? Qual é o objetivo do Partido Comunista? O objetivo é simples, é o objetivo de todo partido, né? Tomar o poder político, esse é o objetivo, olha. Tomar o poder político, colocar esse poder político nas mãos do proletariado, para fazer com que o proletariado faça uma gestão que beneficie o próprio proletariado. Tá bom? Então esse vai ser aqui logo no comecinho do capítulo 2, é isso aqui que ele vai defender. Depois ele vai entrar para falar sobre a propriedade, que ele vai dizer o seguinte: os comunistas, eles são a favor da abolição da propriedade privada. E ele vai dizer o seguinte: isso é uma das coisas que mais assusta a comunidade europeia, né? Pô, vai acabar com a propriedade privada. Só que ele vai fazer uma diferenciação entre propriedade particular e propriedade burguesa, que ele vai dizer que ele vai acabar com a propriedade burguesa. Porque na cabeça do Marx é o seguinte: depois da Revolução Comunista, toda a propriedade vai ser coletiva, então, e cada um vai poder fazer usos, vai poder fazer um uso social da propriedade. Então, quando ele acaba com a propriedade privada, não significa que ninguém não vai ter mais nada. Significa que o que você vai usar não é seu, mas você vai poder fazer uso individual das coisas. Isso é meio confuso, mas é isso que ele tenta dizer aqui no manifesto nesse capítulo 2. Ele não entra em muitos detalhes, às vezes a gente fica meio tentando decifrar nas entrelinhas o que ele quer dizer, né? Então, olha, propriedade privada, da página 31 até a 35 dessa minha edição aqui, é quando ele fala da propriedade privada. Vamos lá aqui, deixa eu abrir aqui. As relações de propriedade sempre passaram por mudanças e transformações históricas. Então quer dizer o seguinte, que a gente entende que é um conceito burguês, que não existia na Idade Média e que depois da Revolução Comunista também não vai existir, vai ser um outro significado. Tá bom? A propriedade vai ter outro significado. Então, olha, o que caracteriza o comunismo não é a supressão da propriedade em si, mas a supressão da propriedade burguesa. Então, é isso daqui que a gente fica tentando imaginar exatamente como seria, porque, ó,
o que caracteriza o comunismo não é a supressão da propriedade. Então vai haver propriedade. O que não vai existir é a propriedade burguesa. Mais na frente, aí ele vai dizer, olha, não sei por que o pessoal fica tão indignado com porque a gente vai acabar com a propriedade privada se 1/10 da população não tem propriedade. Ele fala, os trabalhadores quase nenhum tem propriedade, né? O trabalhador, a propriedade que ele tem é praticamente só a força de trabalho, só isso. Não tem mais nada. Na página 35 eu coloquei aqui, também tem uma citação invocada, que é o seguinte, olha. O comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de produtos sociais. Apenas suprime o poder de, através dessa apropriação, subjugar o trabalho alheio. Alega-se que com a abolição da propriedade privada, toda atividade seria paralisada e a preguiça se disseminaria. Se assim fosse, a sociedade burguesa já teria sucumbido à ociosidade, pois nela os que trabalham não lucram nada e os que lucram não trabalham. Então é essa que é o posicionamento de Marx com relação à propriedade. Tá bom? Depois, a família. Ele vai tudo na mesma vibe, né? Então, vão acusar os comunistas de serem contra a família. O que é que Marx vai dizer? Nós somos contra o modelo burguês de família. Que modelo burguês é esse de família? Que é fundada na lógica do capital e a família é apenas artigo de comércio e força de trabalho. Então, pro Marx, o capitalismo transformou as relações afetivas, familiares em relações monetárias. Inclusive as mulheres, ele vai falar isso. Ele fala das mulheres e das crianças. Na época do Marx, as crianças ainda trabalhavam, daí ia demorar para proibir que criança trabalhasse em fábricas. Então ele dá várias vezes aqui, ele mostra o quanto era nojento, absurdo, o quanto ele era indignado com o trabalho de crianças em fábricas e a forma como se tratavam crianças e mulheres dentro das fábricas, o tempo todo. Então, para ele, as mulheres eram o quê? Geralmente as mulheres eram exploradas nas fábricas, as mulheres dos proletários, né, as esposas ali, eram exploradas economicamente na produção, e Marx fala que elas são exploradas inclusive sexualmente. Tá? Ele fala que a burguesia transformou as mulheres em produto de exploração econômica e exploração sexual. E também, quando fala das crianças, fala da econômica, só não fala da sexual, mas fala da econômica. Crianças e mulheres foram transformadas em força de trabalho, são explorados para que a burguesia possa alcançar o mundo, enquanto o trabalhador, que a maior parte da população, está lá embaixo. Por isso que ele vai propor o seguinte, ele vai propor a formação de uma comunidade de mulheres, que as mulheres sejam autônomas. Também é uma coisa que fica meio vaga, ele não desenvolve muito bem, são 2 páginas que ele faz essa comunidade de mulheres, que as mulheres não fiquem mais presas às relações de produção. Que as mulheres não... A função da mulher não vai ser mais produzir mais mão de obra e ser mão de obra e ser explorada sexualmente. Que elas vão ter uma comunidade, elas serão seres autônomos, sujeitos autônomos, e formarão uma comunidade independente, onde elas poderão fazer o que bem entender. Então, a abolição da família, claro que ele vai falar que vai ter que mudar a moral, vai ter que mudar a religião, que para ele a moral é a moral burguesa e a religião é só o ópio do povo, né, que está manipulando a população para que ela aceite uma situação de exploração. Que ele propõe uma revolução cultural, é uma crítica moral aos fundamentos da sociedade burguesa, que é uma sociedade baseada no interesse, na troca e no valor. Então ele vai propor que isso daí acabe, né, tudo, e que nessas ruínas surge uma nova sociedade diferente do ponto de vista econômico, mas também diferente do ponto de vista moral. Então, mas aí quando tomar o poder, como é que vai ser? Então ele deixa aqui na página 43, olha. Quais medidas deveriam ser tomadas? Então essas medidas terão que ser tomadas em diferentes países, olha só. No caso dos países mais avançados, no entanto, poderão ser utilizadas de modo mais ou menos generalizado os seguintes. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. De acordo com a história de cada local, logo depois da Revolução, vai ter as singularidades de cada local, vai determinar que tipo de política vai ser feito ali. Mas nas sociedades mais avançadas, dá para fazer mais ou menos isso aqui que ele vai dizer agora aqui. Primeiro, expropriação da propriedade latifundiária e utilização da renda da terra para cobrir despesas do Estado. 2.
imposto fortemente progressivo. 3. Abolição do direito de herança. 4. Confisco da propriedade de todos os imigrantes. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. Então aqui dá para ver que não acaba o comércio imediatamente, logo depois da evolução, da suposta revolução proletária, né? 6. Centralização do sistema de transporte nas mãos do Estado. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravando terras incultas e melhorando o cultivo. 8. Trabalho obrigatório para todos. Para quem costuma associar o comunismo à vagabundagem, um dos princípios do comunismo é o trabalho obrigatório. Educação pública e gratuita para todas as crianças. Supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje, a integração da educação com a produção material. E assim ele acha que o poder perderá seu caráter político, perdendo seu caráter político, porque acaba a sociedade de classes, né? Na sociedade burguesa, o poder tem um caráter político. Como assim? O poder político, ele manifesta os interesses da classe dominante. Quando o proletariado se torna a classe dominante, eles são a maioria. Muito obrigado. É isso aí que está no capítulo 2. Um abraço a todos.